Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Hoje eu estou trazendo mais uma videoaula, dando continuidade à aplicação das propriedades operatórias de logaritmo, agora com o exercício 17. Lembrando que todos esses exercícios foram obtidos aqui a partir da coleção Matemática, Ciências e Aplicações do Connect Live, que tem como autores o Gelson Iese, Oswaldo Dolce, Davi Degenzagshin, Roberto Périgo e Nilce de Almeida. Lembrando que é da editora Saraiva, coleção plural, tá bom? Olha só, pessoal, lembrando também que aqui em cima aqui vai ter um card com a nossa playlist de logaritmos, onde nós definimos o que é um logaritmo, desde a primeira aulinha, o que é o logaritmo, falamos das suas propriedades, definimos também as propriedades operatórias que está na aula anterior, tá? Aula 3. E nós vamos dar continuidade aqui à utilização das propriedades operatórias neste exercício 17, tá bom? Como é que nós vamos estruturar essa videoaula? Na descrição do vídeo, você tem aqui, ó, o sumário ou o índice, né, de todos esses exercícios. Então, ó, você pode escolher algum específico, clicar no capítulo associado e que você vai ter a resolução deste exercício, tá bom? Vamos fazer aqui uma breve revisão das propriedades operatórias de logaritmo. Foi apresentado já na aula 3, mas aqui nessa aula 4 nós vamos fazer uma revisão de novo. Então me acompanha aí para as fórmulas, tá? Lembrando a propriedade de produto de dois resultados numa base A. Então essa aqui é a primeira propriedade operatória do logaritmo. Essa aqui vai ser o quê? Quebra numa soma. Então vai ser o logaritmo de B na base A, onde B é o primeiro número aqui, mais logaritmo de C na base A, onde C é o segundo número, certo? Num produto, quebro como uma soma de logaritmos. A segunda propriedade importante é o logaritmo da divisão, onde você tem aqui a razão entre um número e outro numa certa base A. Neste caso aqui, ó, nós vamos ter logaritmo do numerador, ó, é o primeiro número que aparece aqui, o primeiro número, certo? Na base A, menos logaritmo do denominador, que é o segundo número, que aparece aqui embaixo, ó. Então, logaritmo de C na base A. Segunda propriedade operatória. E a terceira propriedade operatória é a regrinha do tombo que a gente fala, né? Logaritmo de uma certa base elevado a um expoente. Isso aqui é um resultado, na verdade, tá? Numa certa base A do logaritmo, o n cai aqui, ó, multiplicando. Então vai ficar n vezes log de B na base A. Então nós vamos usar estas três propriedades de logaritmo para resolvermos agora esses logaritmos aqui, só que eles são logaritmos de números, tá? Então olha só, no enunciado ele define que o log de 2 na base 10 é A. Não me interessa o número, ele só simplesmente definiu assim: log de 2 na base 10 é A e log de 3 na base 10 é igual a B. Então ele quer que calcule em termos de A e B todos esses logaritmos numéricos aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos pegar um por um e resolver todos eles. Olha só, log de 6 na base 10. Se nós queremos utilizar essas propriedades de logaritmo operatórias, este resultado 6, ele precisa ser escrito como um produto, porque senão nós não vamos conseguir resolver. Então, ó, primeiro ponto importante, quebra o 6 como um produto. O 6, nós sabemos que ele é, na verdade, 2 vezes 3, certo? Se você tem dúvida em qual produto que o 6 pode ser, né, ele pode ser fatorado em fatores primos. Você vem aqui no canto, ó, e divide o 6 por 2, dá 3. 3 por 3 dá 1. Quando eu chego nesse 1,
acabou a decomposição em fator primo. Então, 6 é 2 vezes 3. Então, você pode fazer isso também, tá? Neste caso aqui, ó, nós quebramos esse produto como uma soma. Então, fica log de 2 mais log de 3. Mas, pelo enunciado, log de 2 é A e log de 3 é B, certo? Isso daqui é A e isto aqui é B. Portanto, log de 6 no nosso caso será A mais B. Muito bem, vamos para o item B. Agora nós queremos calcular o log de 1,5. De novo, nós temos que pensar ou num produto ou numa divisão. Toda vez que você vê um número quebradinho como um número decimal, é muito mais fácil você transformá-lo em uma fração, tá? Neste caso, então, a técnica usual é você considerar isso como 1 e você multiplicar numerador e denominador por 10, para tirar essa vírgula daí. 1,5 vezes 10 é 15. E o 1 que está aqui embaixo vezes 10 é 10. Tá vendo? Ó? É 15 sobre 10, certo? 1,5. Antes de você dar prosseguimento aplicando as propriedades operatórias, simplifica essa fração para facilitar a tua vida. Então, isso aqui vai ser, na verdade, log. Divide tanto 15 quanto 10 por 5. Ou seja, 15 dividido por 5, perdão, é 3. Ó, que legal. E 10 dividido por 5 é 2. Pronto. Ó, que bacana. Neste caso aqui, então, nós podemos escrever isso como log de 3 menos log de 2. Lembrando que, pelo enunciado, log de 3 é B e log de 2 é A, podemos escrever isso como B menos A. Pronto, simples assim, tá bom? Então, ó, revendo aqui o conceito, o que nós fizemos? Transformamos o 1,5 numa fração, multiplicando em cima e embaixo esse número, que no fundo, quando não tem nada, é 1, por 10. Isso vai ficar 15 sobre 10. E você simplifica esse número antes de continuar, o máximo que for possível. Então, 1,5, na verdade, é 3 dividido por 2. E nós aplicamos a propriedade de divisão, tá certo? Vamos para o próximo. Olha só esse sapecão aqui, log de 5. Não tem jeito, você tem que pensar no 5 ou como um produto ou como uma divisão. No caso, entenda que a base que está sendo utilizada aqui, quando não aparece nada na perninha do G, é 10. Então, o 5, ele tem que ser escrito ou como alguma coisa que envolve o 10 e o número 2 ou 3, tá? Como um produto ou como uma divisão. Olha só, neste caso aqui, nós podemos escrever o 5 como 10 dividido por 2. Pensa nisso. Ou seja, nós não teríamos como pensar no 3 como produto, né? O 5 não facilita. Então, ou você pensa num produto, né? Envolvendo a base 10 e o 2. No caso, 10 vezes 2 é 20, não tem nada a ver com 5. Então, se na multiplicação não deu certo, pensa na divisão. Então, o 5 é 10 dividido por 2. Neste caso aqui, ó, quebra na propriedade operatória de diferença de logaritmos. Então, vai ficar logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Agora vem o pulinho do gato. Log de 10 na base 10 é 1. É 1. Porque que número que eu elevo 10 para dar 10? 1. Então, isso aqui vai dar 1 menos. E log de 2 pelo enunciado é A. Então, é 1 menos A. Portanto, log de 5 é 1 menos A. Tá certo? Vamos para o próximo. Olha aí, ó. Log de 30. Pensa em como que você pode quebrar isso, né? O 30, ele pode ser escrito como um produto fácil nesse caso, tá bom? Que é o log de 3 vezes 10. 3 vezes 10. É o mais simples que a gente pode quebrar isso.
Então, vamos lá. Como é um produto, o logaritmo é quebrado na soma. Então, vai ficar log de 3 mais log de 10. De novo, o log de 10 na base 10 é 1. Porque é o expoente que eu elevo 10 para chegar no 10. E o log de 3 é b. Então, neste caso, o resultado é 1 mais b. Simples assim, ó que fácil, tá muito simples, né? Vamos lá, vamos pro próximo. Olha só agora, nós temos o que? Log de 1/4. Bom, antes de mais nada, é bom a gente trabalhar nesse sentido ou com uma fração ou com uma potência, certo? Você faz a escolha do que você quiser neste caso. Neste caso aqui, ó, vamos brincar com a forma de fração mesmo, não tem problema, tá? Vai ficar log de 1 menos log de 4. Ó, o 4, ele vai ter que ser expresso na forma de alguma dependência com o 2, porque nós temos no enunciado log de 2 na base 10 igual a A, e log de 3 na base 10 é igual a B. Mas o 4 ele pode ser escrito, então vou copiar aqui, como log de 2 elevado a 2. Aí facilita. Vamos aproveitar a regrinha do tombo aqui, ó, e esse 2 cai aqui na frente. Portanto, nós podemos escrever como log de 1 menos 2 log de 2. Pronto. Só que log de 1 é sempre quanto? 0. Porque é o expoente que eu elevo alguém para dar 1. Qualquer número, qualquer base elevado a 0, com exceção do próprio 0, lógico, é 1. Né? 10 elevado a 0 é 1. Então, log de 1 está sendo 0, que é o expoente que eu elevo para dar 1. E o log de 2 aqui, ó, pelo enunciado, é A. Portanto, esse resultado aqui vai dar menos 2A. Ok, vamos continuar, vamos para o próximo. Olha só esse, log de 72. Neste caso aqui, você é melhor você decompor esse 72 nos seus fatores primos, tá? Então, ó, vem aqui no cantinho e começa a decomposição em fator primo. Vamos lá. 72 dividido por 2 é 36. Dividido por 2 é 18. Dividido por 2 é 9. Dividido por 3 é 3. E por 3 novamente é 1. Portanto, 72 pode ser escrito como 2 elevado a 3, porque aparece o 2 3 vezes, vezes 3 elevado a 2, pois o 3 aparece 2 vezes. Então, nesse caso, ó, nós vamos poder escrever como logaritmo de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Reconheça que primeiro você tem um produto de duas potências. Então, você quebra isso como log de 2 ao cubo mais log de 3 ao quadrado, certo? E, portanto, nós podemos escrever isso como, aplicando agora a regra do tombo, ou da potência, o 3 cai aqui na frente desse cara e o 2 cai aqui na frente deste. Nós podemos escrever isso como 3 log de 2 mais 2 vezes log de 3. Olha só. Agora sim, nós temos condições de substituir pela definição do enunciado. Ele falou que o log de 2 era A e o log de 3 era B. Então, isso finalmente torna-se 3A mais 2B. Muito bem, muito bem. Vamos para o próximo. No caso do log de 0,3, o que nós temos aqui? Um número decimal, certo? Toda vez que tem um número decimal, coloca aqui o 1 aqui embaixo e nós vamos tirar
essa forma decimal, reescrevendo esse número na forma de fração. Novamente, nós podemos multiplicar em cima e embaixo, ou seja, o numerador e o denominador por 10. Tira essa vírgula daí. Então, nós podemos escrever como log de 3 sobre 10. Tá vendo? 0,3 vezes 10 dá 3. 1 vezes 10 é 10. E aqui, ó, nós podemos aplicar diretamente a regra da divisão, que é o logaritmo da diferença. Então, vai ficar log de 3 menos log de 10. Bom, log de 3 pelo enunciado, ele já tinha definido como b. E log de 10 na base 10 é 1. Então, nesse nosso caso, ó, simplesmente teremos b menos 1. Ok? b menos 1. Vamos para o próximo. Vixe Maria. Log de raiz cúbica de 1,8, hein? Muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar, antes de mais nada, a regra que transforma uma raiz numa potenciação. Vamos só lembrar isso. Vou escrever em verde. Se você tem uma raiz de índice m elevado a uma certa base a elevado a n, isso pode ser escrito como a elevado a n sobre m. Portanto, no nosso exemplo aí, ó, se eu tenho raiz cúbica de 1,8, eu posso escrever isso como 1,8 elevado a 1/3. Então, nós vamos aproveitar essa propriedade de potenciação. Vamos lá. Então, logaritmo de raiz cúbica de 1,8 pode ser escrito como logaritmo de 1,8 elevado a 1/3. Bom, antes de mais nada, vamos jogar esse 1/3 lá para frente pela regrinha do tombo, certo? Então, nós vamos ter 1/3 vezes logaritmo de 1,8. Muito bem. Agora, continuando com essa operação, 1/3 continua multiplicando esse log, mas o 1,8, como ele já está na forma decimal, nós podemos escrevê-lo na forma de uma razão, certo? De uma fração, multiplicando, lembrando, sempre em cima e embaixo por 10. Olha só. Então, eu posso escrever isso como 1/3 logaritmo de 18 sobre 10. 18 sobre 10. Muito bem. Agora sim, esse 18 pode ser quebrado, certo? Aliás, essa fração pode ser quebrada, né? Logaritmo de uma fração é o logaritmo da diferença. Lembrando que esse 1/3 está multiplicando esse log. Então, vamos colocar 1/3 vezes, abre um parênteses. E sim, vamos aplicar a regra da divisão do logaritmo. Então, vai ficar logaritmo de 18 menos logaritmo de 10. Certo? Novamente, o 18 pode ser quebrado como 2 vezes 9. Então, olha só. Posso escrever como 1/3 vezes logaritmo, né? Abre um parênteses aí, de 18. Quebro o 18 como um produto. 2 vezes 9. Menos, olha só, logaritmo de 10 é 1. Então, já substitui aqui direto. Além disso, nós temos a questão séria de quebrar aquele 9 como uma potência de 3, que é 3 ao quadrado. Então, vamos fazer isso também, porque o enunciado fala que tudo depende do 2 e do 3. Então, posso escrever isso como 1/3 logaritmo de 2 vezes 3 ao quadrado, e menos 1 aqui na frente. Ó, é um produto, quebra de novo na soma. Vai ficar 1/3, olha só, log de 2 mais log de 3 ao quadrado menos 1.
Observe aqui, ó, log de 3 ao quadrado, ó, esse 2 pode cair na frente do log de 3 pela regra do tombo. Então, nós podemos escrever isso tudo como, olha só, esse aqui ficou bem compridinho mesmo, normal. Log de 2 mais o 2 caiu 2 vezes log de 3 menos 1. Agora sim, nós temos condições de substituir pelo que o enunciado nos disse. O log de 2, o log de 2 é A e o log de 3 é B. Então, finalmente, todo esse resultado será 1/3 de log de 2 é A, mais 2 vezes o log de 3, que é B. Então, 2B menos 1. E acabou. Não dá mais para fazer mais nada com esse resultado. Esse é o resultado final. Vamos para o próximo. Olha só esse logaritmo, hein? Log de 0,024. Toda vez que nós temos um número decimal, podemos reescrevê-lo na forma de fração. Só que neste caso aqui, ó, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos pegar esse 24 aí, ó, né? E vamos colocá-lo só no numerador. 24. Toda vez que a gente faz isso, a gente sabe que esse 24 foi dividido por uma potência de 10. Algum número, né? Que é 10 elevado a alguma coisa. Veja só, vamos contar o número de casas que tem depois da vírgula até chegar no 24. Ó, 1, 2, 3. Isto significa que o 24 foi dividido por 10 elevado a 3, ou 1000. Certo? Então, 0,024 é a mesma coisa que 24 dividido por 1000. Né? Então, da onde que eu tirei esse número aqui, 10 à terceira? Eu contei o número de casas decimais até chegar ao 4. Tá? Ó, 1, 2, 3. Isso vai ser o quê? O expoente que eu elevo 10. Então, agora ficou fácil. Nós podemos escrever isso como log de 24 menos log de 10 à terceira, certo? Porque é uma fração. Aproveitando novamente, então, ó, a propriedade de regra do tombo aqui, ó. Esse 3 vem aqui na frente. Então, vamos lá. Vai ficar log de 24 menos 3 vezes log de 10. E beleza. Quem que é log de 10? É 1. Porque que número que eu elevo 10 para dar 10? 1, é o expoente. Então, finalmente, nós vamos ter aqui, ó, log de 24 menos 3. Bom, vamos dar prosseguimento agora, decompondo em fator primo o 24. Então, ó, o 24, ele pode ser escrito como? Vamos lá. Divide 24 por 2, dá 12. Divide o 12 por 2, dá 6. Divide o 6 por 2, dá 3. Divide o 3 por 3, dá 1. Quando chega no 1, beleza, a gente tem todos os fatores primos que formam o 24. Então, tem 1, 2, 3, 2. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo vezes 3. Então, esse é o 24. Vamos substituir esse resultado aí no log de 24. Então, vamos lá. Vai ficar log de, olha só, 2 ao cubo vezes 3 e menos o 3 lá que tinha dado da operação do 10 ao cubo. Olha aí, ó, é um produto. Quebra isso como uma soma. Log de 2 ao cubo mais log de 3 menos 3. Pronto. Utiliza a regra do tombo de novo, ó, regra da potência. Esse expoente cai aqui na frente. Então, nós vamos ter
3 vezes log de 2 mais log de 3 menos 3. E agora, pelo enunciado, nós sabemos muito bem que o log de 2 é A, log de 3 é B. Então, finalmente, nós vamos ter o seguinte resultado aqui, ó. 3 vezes A mais B menos 3. Tá certo? É isso. Vamos para o nosso próximo exercício. Olha lá. Log de 0,75. Bom, de novo, é um número escrito na forma decimal. Vamos reescrevê-lo na forma de uma fração. Então, isso daqui é log, né? Vamos escrever ele na forma de uma fração aqui. De 75 sobre alguma coisa. No caso, vamos contar as casas decimais. 1, 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 75 dividido por 10 ao quadrado. Ou 100, né? 75 dividido por 100 é 0,75. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vamos lá. Log de 75 menos log de 10 ao quadrado. Bom, vamos pensar no 10 ao quadrado aqui. Esse 2 cai aqui na frente, aqui pela regra do tombo, pela regra da potência do logaritmo, né? Então, vai ficar log de 75 menos 2 vezes log de 10. Lembrando que log de 10 é 1. Então, nós podemos escrever isso aqui finalmente como log de 75 menos 2. De novo, agora, nós temos que pegar esse 75 e dividir em fatores primos, tá? Então, vamos lá. 75 dividido por... Vamos começar com o 3, tá? 75 dividido por 3. Será que dá? Tem que dar. 7 mais 5 é 12. 12 é divisível por 3. Então, pode. Faz aqui no cantinho, se você não souber como faz essa conta aqui diretamente, ó. Tá, ó. 2 vezes 6 dá 6. 15. 5, 0. Legal. Então, 75 dividido por 3 é 25. O 25, ele é divisível por 5. Dá 5. E 5 dividido por 5 é 1. Portanto, o 75 pode ser escrito como 3 vezes 5 ao quadrado. Ok, vamos utilizar isso então. Vai ficar log de 3 vezes 5 ao quadrado menos 2. Esse logaritmo, como que é um logaritmo de um produto, nós podemos quebrá-lo como uma soma de logaritmos. Então, vamos lá. Vai ficar log de 3 mais log de 5 ao quadrado menos 2. E, de novo, pela regra da potência, olha lá, o 2 cai aqui na frente do log de 5, né? Então, nós vamos ter aqui log de 5, log de 3, mais 2 vezes log de 5, menos 2. Mas, esse log de 5 era o exercício C aqui do conjunto, dos exercícios 17, né? Então, veja só, lembrando o que foi feito, o 5 foi quebrado como uma divisão, 10 dividido por 2. Então, vamos aproveitar isso. Vou aqui para a linha de baixo, ó, e vamos copiar aqui o log de 3, mais 2 vezes. Quebra isso em algo que a gente pode relacionar com o 2 e o 10, porque o 10 é a base do log. Ó, log de 10 dividido por 2, menos 2. Aí, a gente tem condição de continuar aqui, aplicando as propriedades operatórias, ó. Então, vai ficar log de 3 mais 2 vezes. Cuidado agora,
O logaritmo da divisão quebra como uma diferença. Abre um parênteses, porque esse 2 vai pegar dois termos aqui. Log de 10 menos log de 2. Tá vendo? Ó, tem que tomar cuidado com isso. E menos o 2 no final. Vamos lá. Log de 3 pelo enunciado é b. Log de 10, na base 10, nós sabemos que é 1. E o log de 2 pelo enunciado, nós sabemos que é a. Nossa, então vai ficar o seguinte aqui, hein? 3 mais 2 vezes, abre esse parênteses aí, 1 menos a. Então, tem que tomar cuidado com isso. Menos 2. Vamos aplicar aqui uma distributiva, certo? Então, primeiro aqui já tenho 3, mais 2 vezes 1 é 2, menos 2 vezes a é menos 2a aqui, e menos 2 lá fora. E nós podemos cortar esse mais 2 com esse menos 2, porque 2 menos 2 é 0. Portanto, o resultado final, nesse nosso caso, será 3 menos 2 vezes a. Ó, estamos terminando, hein? Vamos para o último exercício do conjunto dos exercícios 17. Olha aí, log de 20.000. Bom, lembrando que as propriedades operatórias de logaritmos sempre envolvem multiplicação ou divisão. Então, nesse caso aqui, o óbvio é quebrarmos esse 20.000 como uma multiplicação entre o 2 vezes quem? 10.000. 2 e 10.000. Vamos melhorar esse 10.000 e reescrevendo ele na forma de uma potência. Então, vamos lá. Vai ficar log de 2 vezes 10 elevado a quanto? É só você contar o número de zeros que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 10.000 pode ser escrito como 10 à quarta. E aí, nós vamos quebrar este produto como uma soma de logaritmos. Então, vai ficar log de 2 mais log de 10 elevado a 4. E no segundo logaritmo, aplicamos a regra do tombinho aqui, né? A regra do produto. O expoente cai na frente. Então, nós vamos ter aqui, ó, log de 2 mais 4 vezes log de 10. Lembrando, então, pelo enunciado que log de 2 é a e que log de 10 é 1. Então, finalmente, nós vamos ter como resultado final a mais 4 vezes 1, e isso dá a mais 4. É isso aí, pessoal. Então, finalizamos aí todos os exercícios do conjunto 17, tá? Da coleção da Plural, tá? Do Connect Live. E fique ligado nas nossas próximas aulas, porque nós vamos falar sobre uma nova propriedade que significa mudança de base dos logaritmos, muito utilizada em muitos exercícios de vestibular, tá bom? Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que várias pessoas possam ter acesso a essa informação. E se você gostou, deixa o seu like aí para a gente poder crescer esse canal aí, deixar ele mais acessível para muito mais alunos que precisam deste conhecimento aí, tá certo? Muito obrigado, valeu!